território 4, né? Que todos possam pegar esse conhecimento e a gente fazer umas boas ações nesse território. Eu vou passar a primeira palavra para a Luciane, para abrir essa oficina, tá? Boa noite a todos. Boa noite a todas e todos. Que bom, né, que estamos aqui hoje com o Território 4. O território, para nós, 4, é um território que mais nos chama atenção, né? É um território que temos que olhar mais, é um território que temos que ter um cuidado maior com esse território, território 4. Que bom que vocês estão aqui, que a gente possa olhar para esses territórios, né, para esses indicadores que vai aparecer, que a gente possa olhar para essa realidade, que a gente possa debater e discutir sobre esses indicadores, né? Então, esse encontro nosso hoje, de estarmos aqui reunidos para a gente conhecer esses indicadores e a gente discutir isso é muito importante. Isso é muito importante que nós vamos estar fazendo aqui. E eu trago já a vocês também um abraço do José. Ele não pôde estar por conta de outra agenda. Se ele conseguir, ele virá para esse encontro, mas ele deixa um abraço a todos vocês. Mas nós trouxemos um vídeo com a fala dele, trazendo um pouquinho sobre os indicadores. O que é os indicadores, né? Como que a gente olha para isso? Então, a gente vai passar um pouquinho a fala dele e daí retomamos aí o diálogo aqui. E antes disso, eu só quero trazer aqui, nessa uma presença aqui, que eu já vi o Guilherme se apresentando aqui. Então, Guilherme, prazer conhecê-lo. Guilherme, eu conheci só pelo WhatsApp mesmo, né? A gente estava em contato, que ele disse que estão atuando aqui no Território 4, junto à Escola do Arco-Íris, e ele soube dos times da defesa e tiveram um interesse sobre isso. Daí ele perguntou para mim assim, tem alguma escola que a gente possa estar trabalhando junto? Eu falei para ele assim, não, tem um território inteiro para vocês trabalharem. Não dá para trabalhar só com uma escola, né? Tem um território inteiro. Então, Guilherme, seja bem-vindo ao Almirante Tamandaré, seja bem-vindo ao Território 4, você e o grupo que está com você, obrigado, que é da Universidade de Tuiuti. Sim. Tem todas as escolas desse mês que precisam, sim, de muito apoio, de muita parceria, tá? Então, que vocês possam estar dando esse suporte também a todas essas unidades do Território 4. Se você puder deixar o seu contato no chat, para o pessoal também das unidades procurando vocês, e vocês poderem estar articulando aí alguns projetos, algumas ações aí voltadas para o território 4 que tem. Perfeito. A Paola também, minha colega, ela está aqui e agradeço mesmo essa acolhida. Boa noite, gente. Boa noite. Então, vamos ouvir um pouquinho o nosso secretário? Uhum. Tá sem som, May. Então, eu listei aqui 4 pontos bem importantes para a gente começar a nossa conversa. Não será uma live longa, né? A gente tem um compromisso de ser uma live mais curta, trazendo os indicadores desse território, mas eu não posso deixar de trazer esses pontos. Primeira questão, quando a gente pensou nesse nome, oficina de indicadores, eu quero que você pense a oficina de 2 maneiras. A primeira dela é essa normal, que a gente tem, por exemplo, a oficina mecânica, né? Que é quando a gente leva o nosso veículo, às vezes lá, quem tem um carro, leva o seu carro na oficina, e às vezes o mecânico que está lá, ele escuta o barulho, e pelo barulho ele sabe certo a peça onde ele tem que ir, ou o lugar onde ele vai procurar. Ele sabe fazer o ajuste de uma situação a partir de um conhecimento que ele tem e de um saber que ele tem, que ele construiu nessa prática a partir dessa relação dele nessa oficina. O exemplo que eu dei é a oficina mecânica, pensando no carro, ele tem um olhar atento, tem uma escuta que é especializada naquilo que está vindo a partir do que ele conhece, desses veículos que ele trabalha no dia a dia, ele sabe aonde, ele olha, né, a gente olha para quem já está fazendo, ele olha a partir dessa experiência, ele sabe identificar algumas coisas e fazer alguns ajustes. Eu quero pensar isso no primeiro momento, essa primeira compreensão de oficina, que a gente tem mais comumente também, com a experiência que a gente vai ter hoje.
A gente vai ter a oportunidade de conhecer alguns dados de alguns serviços públicos que estão nos nossos territórios, trabalhando com as crianças e que organizam algumas informações que vão nos ajudar a pensar alguns ajustes. Ou seja, hoje a gente já vai ter à nossa disposição algumas informações construídas, né, a partir de pessoas que já estão trabalhando com crianças no nosso território ou que já produzem esses dados. Então, hoje nós vamos poder ouvir e afinar o nosso ouvido, o nosso olhar, a nossa mente, coração e cabeça, para a gente pensar nesse projeto a partir dessas experiências. Então, eu já começo agradecendo a todos os equipamentos públicos que fornecem esses dados, as escolas e CMEs que fazem as notificações quando há situação de violência, a notificação obrigatória, que é um documento importantíssimo para a gente gerar indicador de proteção de criança e adolescente. Eu começo agradecendo. E essa ideia da gente pensar indicadores das crianças, dos territórios, dos adolescentes, é olhar de maneira integrada. Não é só o olhar da educação, não é só da saúde, ou não é só um órgão que produziu esses dados. Foram vários equipamentos. Inclusive informações que vêm da própria comunidade, que nos ajudaram a construir alguns dos indicadores que vão ser apresentados aqui. É por isso que a gente fala que no setor público a gente está trabalhando numa lógica de rede integrada de direitos, porque a gente vai conseguir olhar para os territórios de maneira integrada, né? A vida não é hora saúde, hora educação. A criança, ela tem uma infância de maneira completa. Então, o setor público, os serviços inclusive da sociedade civil, né? A igreja, o comércio, o dia a dia da comunidade, eles têm algumas especificidades na sua ação. Mas a gente tem a vida de maneira integrada. Então, a gente traz hoje vários dados para a gente pensar nessa forma de uma rede integrada de direitos que nos fornecem esses dados. E aí eu agradeço a Jaine, mais uma vez, pela rede ter sido tão cuidadosa na produção desses indicadores, para a gente saber aonde que a gente tem que olhar enquanto município, enquanto prioridade. O Mirante Tamandaré, a gente diz o seguinte, nós temos muitas demandas historicamente construídas e historicamente demandadas que a gente precisa pensar numa resposta, mas nós não conseguimos atender a tudo num primeiro momento. Então, o que é prioridade? Definir essas prioridades vem com esses indicadores e com esses dados que a rede tem produzido. Então, começo agradecendo. Outra questão é pensar que esses indicadores falam de algo, eles recortam e eles constroem uma realidade, né? Eles não, é importante a gente falar sobre isso, esses indicadores, eles foram construídos, né? Não é uma coisa que eu chego lá no nosso território, lá no Capivara dos Manfron, lá na região de Areias, a gente não chega lá e tira esses dados. É a partir de algumas perspectivas, ou seja, a partir de algum olhar de algumas pessoas que ficam olhando alguns pontos e acompanhando algumas situações. E nós escolhemos olhar esses dados e nós escolhemos construir esses dados. E esses dados são sobre uma realidade. E aí eu quero falar da palavra oficina, né? Ela tem origem latina, ou seja, tem uma origem lá na comunidade romana, e ela é a junção de duas palavras, a palavra oficina. Opus, que é obra, e facere, que é fazer. Então, é fazer a obra. A oficina é o lugar onde a gente faz a obra. Então, hoje nós estamos aqui convidados a fazer a obra, e a obra a gente faz no território onde a gente está, né? A partir dessa oficina, nós teremos indicadores para que a partir de onde a vida acontece, que é onde a gente vive, onde está a nossa escola, onde está a comunidade, onde estão as crianças, a gente junte aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente já acumulou na nossa experiência aqui, ó, de várias pessoas que estão na tela, que vêm de diferentes lugares, a gente possa pensar algo para a gente fazer nessas realidades, ou seja, intervir sobre essas realidades. E aí esses indicadores são muito importantes, né? Então eles nos ajudam a olhar para essas realidades e pensar essas realidades a partir de alguns pontos em comum. Isso é muito importante. Segundo ponto, é isso que eu disse, que os dados são construções, né? São escolhas. Nós aqui nos times da defesa vamos ter que fazer uma escolha. Tem várias pautas no nosso território. Estou olhando aqui a Carol, que está aqui na região, já no início do nosso território aqui, ela tem umas pautas bem específicas. Aí eu estou vendo a Rosinha com a gente, que lá na comunidade, nas comunidades que ela trabalha, são outras especificidades que também apresentam, que vai ser diferente lá no São João Batista. Mas, ao mesmo tempo, embora a gente está em vários lugares, hoje nós vamos ver alguns dados em comum desse lugar, né, dos territórios que a gente está atuando. Isso nos ajuda a fazer um planejamento mais estratégico de cidade. Mas talvez o teu time da defesa vai ter que fazer uma escolha específica, né? E esse dado é o que vocês vão olhar dentro do território de vocês. Esses dados produzem indicadores. Os dados que hoje a oficina vai trazer, com aquilo que nós sabemos da nossa realidade, do nosso conhecimento da nossa comunidade, os dados e aquilo que a gente sabe vai produzir alguns indicadores, vão nos indicar algumas coisas que a gente pode pensar como atuação no nosso time da defesa.
Terceiro ponto é que trabalhar a partir de dados nos dá segurança, né? A gente sabe a partir de onde que a gente está olhando, então é importante também saber de onde estão vindo esses dados. Hoje a Jaine vai contar de onde que eles vêm, né? Mas a gente, quando separa lá um indicador no nosso trabalho, quando a gente separa alguma informação sobre as crianças, é saber de onde que essa informação vem. Pensem vocês na rede de educação, nós temos mais de 9 mil educandos, mais de 54 unidades educacionais. Para tomar uma decisão sobre a rede, sobre as crianças, sobre o dia a dia, é necessário ter informações. Porque, às vezes, se eu ouvir só as 6 primeiras ligações do meu celular durante o dia, eu posso começar o dia super desesperado e falar, meu Deus, a rede não está funcionando. Pensem vocês o dia que voltou o transporte escolar nesse período de pandemia. Se eu fosse considerar as 3 primeiras ligações do meu dia, eu teria ligado para o coordenador do transporte e teria dito, Valdecir, fecha tudo que não vai dar certo. Só que eu não posso ir só por essas primeiras impressões ou por essas informações que chegam. Eu tenho que olhar esse conjunto de informações para tomar uma decisão. Isso vai ser importante aí no time da defesa. Às vezes tem uma pessoa que ela tem uma pauta muito importante e ela traz essa pauta, ela defende, a gente fala, nossa, essa pauta realmente é importante no território. Aí quando você vai ver a realidade das crianças, essa não é uma pauta do território, essa é uma pauta que é minha. Daí como que a gente pensa isso? A comunidade é um lugar de projeto para quem, né? Vamos pensar esses projetos a partir dessas realidades. Então, os dados nos dão essa segurança. Outra coisa é esse sentido coletivo que a gente constrói a partir dos dados. Quando todo o time da defesa olha para as mesmas informações, ou seja, vamos reduzir o abuso sexual de crianças aqui no nosso território. E está todo mundo olhando para isso. No time tem gente com várias motivações que vem de diferentes lugares no nosso time. Só que nós vamos olhar todos para o mesmo dado e ter os mesmos compromissos a partir desses dados que a gente vai olhar. Né? E a gente pode ter uma fala de convocação. Quando eu conto para vocês o número de pessoas que foram abusadas, de crianças que foram abusadas no município, eu convoco as pessoas para virem comigo. Né? Mostra de onde que eu estou tirando a minha causa. Que não é só porque eu acordei hoje aqui, eita, vamos pensar um programa para as crianças. Não, a gente parte dessas informações. As crianças estão tendo direitos violados, então é importante a gente trabalhar a partir disso. E da onde que a gente tirou? Então, quando eu vou convidar as pessoas para vir na ação do time da defesa, compartilhar alguns dados da onde nós tiramos a nossa decisão é muito importante. E eu já vou dizer, a Jaine não vai esgotar tudo, ela vai só começar e dar alguns apontamentos. As nossas articuladoras do território têm uma missão muito especial de nos ajudar a dar vida nisso também, junto com todos vocês, mas vai faltar indicador. Que talvez a gente tenha que sair na comunidade para construir, ou talvez durante o projeto a gente vá sentir necessidade de tê-los ou não. Essa é uma escolha do próprio time, mas a nossa intenção com essa oficina é ajudar a pensar e planejar as nossas ações, a nos dar uma segurança do porquê que a gente está escolhendo algumas pautas, porque quem vai escolher o tema é o time. Não vai ser secretaria, não vai ser a diretora da escola sozinha, a diretora vai ajudar, inclusive tem uma visão privilegiada do sentido do conjunto de informações que chega na escola e no CEMEI. Só que ela sozinha a gente sabe que não vai conseguir, eu sozinho não vou conseguir, então a gente precisa que todo mundo decida junto. E nós podemos decidir a partir de alguns indicadores. E para fechar, eu digo que é um direito, né? É uma alegria poder compartilhar esses dados com vocês, gente. Em 2015, eu estava numa organização social no nosso município e a gente precisava planejar algumas ações para a área da infância. Nós tínhamos uma universidade financiando projetos e nós não tínhamos dados para tomar decisões ou a gente não conseguia ter acesso. Seja fosse pela correria do dia a dia ou por dados que a gente não conseguia acessar. Então, hoje nós celebramos um direito, nós podemos olhar para os indicadores das infâncias dos nossos territórios, dos nossos filhos, dos nossos netos, dos filhos dos vizinhos e das crianças que estão crescendo em comunidade conosco e convivendo conosco, hoje nesse lugar da infância, né, mas que estão em relação com a gente o tempo todo, que vão cuidar da gente no nosso envelhecer, né, que vão nos ensinar muita coisa, são as crianças que vão pesquisar, gente, a cura para os novos medicamentos, são os trabalhadores da nossa comunidade, né, então essas crianças que estão conosco, embora elas serão muita coisa, no hoje, elas são muito. E quem são essas crianças, né, são indicadores para a gente construir. E hoje nós vamos falar um pouquinho das violações de direitos dessas crianças, então é um direito a gente saber sobre isso, inclusive para a gente reivindicar. Mas mais do que indicar, ou seja, olhar para esses dados, é pensar que obra que a gente vai produzir a partir disso. Então, eu agradeço a Jaine com muita alegria, as nossas articuladoras da rede de proteção, a todos vocês que estão aqui, porque hoje a gente vai conseguir conhecer um pouquinho melhor ou compreender, a partir do olhar desses dados, alguns indicadores, algumas indicações que a gente pode pensar para atuar na nossa comunidade.
Oi, boa noite, dá para ouvir? Agora passar para a Jaine. Assim, Ela passar só um os pouquinho, Meire, só tenho mais um pouquinho só de Voltou falar. aí para a Lu agora. Isso, só um pouquinho. O pessoal está entrando, tem uma galera pedindo para entrar, meu celular também não parava de falar, ninguém libera, ninguém aceita. Que daí comecei a disparar a foto, né, da oficina em alguns grupos, assim. Isso motiva as pessoas, né? Olha, nossa, está acontecendo, olha, tem bastante gente ali, né? E as pessoas estão chegando aí. Então, é importante mesmo que venham. Então, a ideia é essa, que as pessoas venham mesmo, porque esse é o momento de a gente se reunir e debater sobre isso. Gente, eu acho que a importância de olhar para esses indicadores, né, é que eles possam, sabe, nos incomodar, que eles possam nos atravessar e despertar o melhor da gente. Então, olhar para eles num sentido que não nos assuste, não só nos assuste quando olhar para esses indicadores, mas que a gente possa agir sobre isso, e coletivamente, e de maneira intencional aí, né, para a gente agir, sabe? Se preocupar com a causa, porque é uma causa de todos nós. Então, vamos olhar para eles, vamos sim se incomodar e vamos agir. Vamos agir sobre eles, mas vamos agir coletivamente. Acho que estamos aqui em 37 pessoas nesse grupo, 37 pessoas que estão olhando somente para o território 4. É um coletivo enorme, um coletivo que pode mobilizar a comunidade, que pode, sim, pensar ações voltadas para diminuir, minimizar esses indicadores que será apresentado aqui. Então, assim, atenção mesmo a isso e vamos sim, vamos fazer alguma coisa. Então, agora eu passo a palavra para a Jaine. Jaine, já agradeço desde já a sua participação, assim, de trazer para a gente todos esses dados e toda essa fala que você vem trazer para nós. Agradeço já a Meriane e a Elis também, que estavam nos bastidores ali. Contigo, Jaine. Obrigada, pessoal. Dá para ouvir? Dá para ouvir bem? Acho que a Maju estava com o som um pouco baixo. Qualquer coisa, sinalizem. Então, já vou pedir para eles colocando a nossa apresentação na tela. Meu nome é Jaine. Atualmente, eu estou como facilitadora ou articuladora da rede de proteção aqui em Almirante Tamandaré. Obrigada, Elis. Eu queria pedir para vocês, então, que se quiserem levantar a mão, né? Ali do lado da câmera tem uma mãozinha, dá para levantar, para participarem do debate aqui conosco. Se quiserem colocar no chat alguma consideração, são muito bem-vindos, tá bom, pessoal? Então, quero contar para vocês, pode ir para a próxima, Elis, que lá na Secretaria de Educação e Cultura, nós somos divididos em departamento. E nós temos um departamento chamado Departamento de Educação em Direitos Humanos. Dentro deste departamento fica a articulação da rede de proteção, que no caso está comigo, né? O que é a rede de proteção? A rede de proteção, ela é o conjunto dos equipamentos públicos que fornecem ali alguns serviços, né? Principalmente quando se fala de criança e adolescente, mas hoje a gente já entende que qualquer pessoa em situação de violência e violações de direitos. Então, a rede de proteção é o CEMEI, a rede de proteção é a escola, a rede de proteção é a unidade de saúde. Esse conjunto de equipamentos atuando ali de maneira alinhada formam a rede de proteção. E hoje, no município, a articulação dessa rede de proteção, ou seja, o entrosamento, a comunicação, os encaminhamentos, estão conosco na secretaria, dentro deste departamento. Também dentro do departamento, nós temos a escuta especializada. Então, para o time da defesa que tiver um pouquinho mais de interesse, quiser estudar sobre a temática, a Lei 13.431 de 2017, que traz para nós, que formaliza ali o serviço da escuta especializada. Então, o que é a escuta especializada? Antes a gente tinha ali, por exemplo, uma criança, um adolescente que passava por uma situação de violência, e vamos supor que chegasse e contasse lá na escola para uma professora, que aconteceu isso, apanhou, vamos supor. A professora acionava muitas vezes o conselho tutelar, aí vinha o conselho tutelar e perguntava novamente. Então, a criança contava novamente a situação. Passava por tudo aquilo de novo, revivia ali através do relato. Aí ia lá para o médico, para o hospital, ser atendido, contava novamente para a enfermeira, para o médico. E assim essa criança era vitimizada
várias vezes, e ia vivendo novamente aquela violência que ela passou. Então, com a lei da escuta especializada, nós temos que as crianças e os adolescentes precisam ser ouvidos por um profissional capacitado, de preferência uma única vez, em um ambiente que seja pensado para elas, né, que seja acolhedor, e ali em momentos que sejam propícios. Então, por exemplo, lá na Secretaria de Educação, onde nós temos este departamento, existem 2 salas que foram pensadas, né? Então, são salas que têm alguns brinquedos, alguns, né, materiais assim de giz, materiais mais lúdicos, para crianças e adolescentes, onde 2 profissionais capacitadas para isso e que se capacitam a todo tempo, fazem esse papel, esse procedimento de escuta. E esses pedidos de escuta, eles vêm através de uma requisição do Conselho Tutelar, que ficou sabendo de alguma denúncia, uma requisição ali da escola, acontece muito, né? Às vezes até nós mesmos chega denúncias anônimas e a gente faz esses encaminhamentos para a escuta especializada. Além disso, nós também temos no departamento, porém está em fase ainda de construção, a Rede Bebê, né? Que é um programa. Alguém quer falar? Não? Estou vendo um barulhinho de som. Então, se ninguém quiser falar, daí vou pedir para tentar manter o microfone desligado. É um programa que prioriza, né, principalmente a questão ali da prevenção, na primeiríssima infância, do 0 aos 3 anos, né, olhar para os nossos bebês e para o desenvolvimento deles, porque a gente sabe, né, que nessa fase inicial de primeiríssima infância, você ser exposto a inúmeras situações de violação de direitos e de violências pode sim acarretar em prejuízos no desenvolvimento. Então, nós estamos construindo ainda juntos esse projeto. E também os times da defesa, né? Que são vocês que estamos aqui hoje promovendo esse momento. Então, o nosso departamento ele está totalmente articulado aí com a questão dos times da defesa. Pode passar, Elis. Então, seguindo lá, pessoal, a gente está falando, né, de rede de proteção. Eu trouxe para vocês uma definição do Sistema de Garantia de Direitos. O que é o Sistema de Garantia de Direitos, né? A gente fala muito rede de proteção. O CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, assim como existe o CMDCA, que é o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, aqui no nosso município existe. Lá em 2006, né, eles liberaram uma resolução falando sobre esse sistema de garantia de direitos. O som tá bom? Ou é só... tá? Então tá bom. Pode deixar, Elis. Não é só que eu tô tendo um retorno um pouco ruim aqui, mas tá bom para vocês, tranquilo. Lá no artigo 1 dessa resolução diz assim: o sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente irá se constituir na articulação e integração das instâncias públicas governamentais e da sociedade civil, né? Aqui eu quero frisar bem, então é a articulação do público, dos equipamentos, da rede de proteção e da sociedade civil, né? Que são muitos aqui estão representando, na aplicação de instrumentos normativos e no funcionamento dos mecanismos de promoção, defesa e controle para a efetivação dos direitos humanos das nossas crianças e adolescentes. Então, lá em 2006, na resolução do CONANDA, pode ir passando eles, a gente já tinha previsto essa articulação, né, que a gente vê se materializando aqui hoje. Um pouquinho. Mais adiante, na própria resolução, vocês podem pegar depois para dar uma olhadinha, no parágrafo 1º diz que esse sistema ele vai se articular com todos os sistemas nacionais de operação de política pública, especialmente nas áreas da saúde, educação, assistência social, trabalho, segurança pública,
planejamento orçamentário, relações exteriores e promoção da igualdade e valorização da diversidade. Então, é como eu disse para vocês, a gente tem representantes educação, saúde, assistência social, e esse trabalho articulado se materializa ali no sistema de garantia de direitos, na rede de proteção. Pessoal, então aqui é um mapa, né, do município de Almirante Tamandaré, que atualmente é dividido em 6 territórios dos saberes. O território 4, ai, para mim tá, aí, obrigada, Liz. O território 4 é o que está em vermelho ali, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver bem, mas depois a gente disponibiliza, não tem problema. Aí, deu para ver melhor. Como que a gente faz? A gente pega, divide o município em 6 territórios dos saberes, e esses 6 territórios dos saberes, eles se dividem novamente em 9 redes locais. Então, no território 1 e no território 6, nós temos uma rede local, que é a rede local Tranqueira e Campo. No território 2, nós temos 2 redes locais, a rede local do Tanguá e do Lamém. Território 3, rede local Centro e Botiatuba. Território 4, que é o que estamos aqui falando, rede local Roma e rede local São Venâncio. Pode... não tá indo? Aí. Então, eu trouxe aqui para vocês a lista de representantes dessa rede de proteção local. Então, são pessoas que representam o equipamento. Vou abaixar um pouquinho. Travou? Tem problema. Isso tudo a gente vai disponibilizar, tá? Atualizado para vocês. Depois a Lu vai falar do Drive. Vocês podem acessar com mais calma. Mas só para vocês entenderem, então, existe no território 4. Aí, tá vendo? Existe no território 4 vários equipamentos, saúde, educação, assistência social, que se articulam, né, e formam ali uma rede de proteção. Então, aqui na rede do São Venâncio, a gente está vendo alguns representantes, e na rede Roma nós também temos outros representantes. Pode voltar lá, Elis. Pessoal, e essa rede de proteção, né, como que funciona? Então, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que nos traz, assim, um dos artigos, o artigo 71, a necessidade de reunir essa rede de proteção para a discussão de casos complexos. Então, todos os meses, né, uma vez ao mês, todas essas 9 redes locais se reúnem e discutem casos complexos. Essas reuniões, elas acontecem ao longo do mês, né? Não são todas de uma vez. Inclusive, nós temos a participação de articuladores locais. Eu participo de todas, mas tenho articuladores locais que me auxiliam ali, que aqui no caso é a Fran, que eu já vi que está aqui, e a Tati, né, na escola Rosa Bim. Esse aí eu já passei. Pode abaixar um pouquinho, Liz. Nessas reuniões, a gente traz os casos, né? Uma reunião extremamente sigilosa, discutimos e damos alguns encaminhamentos. Então, lá em fevereiro, por exemplo, em fevereiro desse ano, já foi determinado o calendário das reuniões do ano todo, que seguem um padrão e é disponibilizado para o pessoal da rede. Vou falar um pouquinho para vocês agora da notificação obrigatória, né? Da onde saem esses dados que eu vou trazer hoje? Como que a gente consegue quantificar? Então, quando tem uma situação de violação, só um pouquinho. Hoje está difícil. De violência no município, ou, por exemplo, um munícipe nosso que sofreu uma situação de violência em Curitiba e foi atendido por algum equipamento lá, isso gera o preenchimento de uma notificação obrigatória, né? O próprio nome ali já diz. Essa notificação,
ela alimenta o Sistema Nacional de Agravos. Então, vocês, não sei se alguém aqui, né, já fez o teste para Covid, se vai lembrar, nós temos notificação da Covid, notificação de sífilis, notificação de mordedura de cachorro, notificação de picada de aranha marrom, todas essas notificações vieram da saúde. E temos também a notificação de violência, que é a notificação que agiliza ali, acessa os equipamentos da rede, que faz a rede funcionar. Então, se a gente pensar, né, por exemplo, uma professora ou um time da defesa recebeu uma denúncia de uma criança, aí vai e passa para o conselho tutelar e não passa o nome completo da mãe. Aí já dificulta, já demora um pouco mais para atender, tem que ligar atrás da professora. Então, essa notificação obrigatória, ela formaliza que todos os dados que são necessários para eu atender o caso. Então, né, se eu fiquei sabendo de uma violação de direitos, uma situação de violência física, violência sexual, uma situação de negligência, né? E informar um agente público, como por exemplo um gestor educacional, a psicóloga de algum equipamento, eles devem sim e são capacitados para preencher essa notificação, que é um documento que vai formalizar essa denúncia. Ou simplesmente, né, Jaine, alguma suspeita. Se você tiver alguma suspeita, já dá para procurar para denunciar. Isso mesmo, Elis. Até ia, né, trazer essa fala aqui. Ali embaixo, quando nós temos o nome, né, SINAM, Sistema de Informações de Agravo, naquele parágrafo ali, o que que diz? Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica, intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal e violências homofóbicas. Então, vários tipos de violências e ainda tem o campo ali do outros, né, que eu posso preencher caso não tenha nenhuma dessas, ou suspeito ou confirmado. Então, não precisa esperar, ai, mas eu não tenho certeza, né? Eu vi uma situação que me levantou um olhar mais cuidadoso, mas eu não tenho ainda absoluta certeza. Por exemplo, gente, se a mãe usa droga ou se não usa, né? Se bateu ou se não bateu. Se você viu alguma situação que te levante a suspeita, é muito importante, sim, a gente agilizar o preenchimento. Porque pode ser que realmente não seja nada, mas pode ser que a demora ali para preencher, ou até mesmo o preenchimento incorreto, venha acarretar em algum dano. Então, quando a gente preenche essas notificações, atualmente elas vão toda para o nosso departamento, né? Como eu falei ali, está a articulação da rede de proteção. Então, se um dos nossos munícipes é atendido lá no Hospital de Clínicas por uma situação de violência, as enfermeiras do Hospital de Clínicas preenchem e encaminham para nós, né? Da mesma forma, se numa escola aqui, estou vendo pessoal, acho que a FER estava aí, a CIL, no CEMEI, recebem uma situação de violência, preenchem e encaminham para nós. E é esses dados que eu trouxe hoje. Então, a gente fez um levantamento da quantidade de notificações por violência. Eles conseguem voltar lá na apresentação para mim? Já estou voltando. Beleza. Então, por que é importante a gente preencher essa notificação, né? Para promover que essa pessoa tenha o atendimento adequado. Então, não adianta só eu suspeitar de uma situação e não promover o atendimento dela. E também pensar em políticas públicas, que é exatamente o que estamos fazendo aqui agora. Diante dos relatos, diante da contagem, né, dessas violências, a gente vai pensar em algumas estratégias. Pode descer. Aqui é só a título de ilustração o calendário daquelas reuniões que eu mencionei, da rede de proteção local. Então, da rede Roma acontece toda terceira quarta-feira do mês, e da rede São Venâncio, última quinta-feira do mês. Então, pessoal, nós temos aqui duas tabelas.
O ano de 2020 nós já encerramos, nós já fizemos a contagem final, então ele está, né, bem fidedigno. Oi? Tá com erro aqui, tá? Território 2, só um pouquinho. Então, tira esse aí, qualquer coisa eu espelho aqui. Jaine quer que eu espelhe? Por favor, Meire, se puder. Aí, beleza. Então, no ano de 2020, né, nós já encerramos o ano, fizemos a contagem final, então ele está bem fidedigno, apesar de saber que muitos casos são subnotificados, né? E do ano de 2021, nós fizemos a contagem até o dia 10 desse mês. Então, também está bem atualizado, mas ainda não está encerrado. Então, pessoal, eu queria que a gente olhasse para esses números, para o quantitativo, pensando que são pessoas, né? São crianças, são adolescentes, são mulheres, são idosos que sofreram algum tipo de violência. Então, quando a gente vê ali o número 2, pode parecer, ah, foi pouco. Mas será? Foram 2 pessoas que tiveram a vida bem impactada de alguma forma, né? Então, situações de abandono intelectual, que caracteriza ali uma negligência. Nós tivemos 2 notificações obrigatórias preenchidas no ano de 2020. Crianças ou adolescentes em acidente com automóvel. Nós tivemos 5 notificações, então é um número expressivo. Aqui a gente tem desde não usar a cadeirinha, por exemplo, até aquele adolescente que estava dirigindo uma moto e se acidentou, né, na rodovia. Crianças ou adolescentes fazendo uso de substância psicoativa, então aqui, né, o uso de álcool e de drogas, nós tivemos 1 notificação. Mas eu acredito que aqui está bem subnotificado, que esse número é bem maior. Abuso sexual infantil, nós tivemos 13 notificações. Então, é um número alarmante, né? Até o momento, é o segundo território que mais tem a questão do abuso sexual. Adolescente gestante, nós tivemos 13 notificações. Então, é importante olhar para isso, porque é uma gestação que acontece na adolescência que muitas vezes vai gerar uma evasão escolar, né? Vai gerar uma situação de agravo de saúde para essa adolescente. Então, é considerado uma negligência ali dos responsáveis. Criança ou adolescente em situação de negligência, nós tivemos 24 notificados, né? Geralmente a negligência é uma das situações que mais aparecem nos territórios, até porque ela abarca várias questões, mas também, às vezes, a gente tem aquele receio, né? Eu não tenho certeza se apanhou, se foi uma tortura, então vou pôr como negligência, que pelo menos eu notifico e fica mais tranquilo. Mas é algo que a gente está superando aos poucos. Crianças ou adolescentes em situação de violência física aqui, tá? Foram 14. Então, muitas vezes, né, um braço quebrado, uma queimadura ali de cigarro, da bituca de cigarro. Crianças ou adolescentes em situação de lesão autoprovocada. Então, aqui, principalmente as notificações, elas se referem à automutilação, né, que é cortar os pulsos, ou à ingestão exagerada de medicação. Nós tivemos 11. É um número bem significativo também, ainda mais comparando com outros territórios. Mulher em situação de violência doméstica, nós tivemos 18 casos notificados. E aqui é importante a gente pensar que quando vem a notificação da mulher em situação de violência doméstica, é que ela acessou algum serviço, principalmente de saúde. Então vem assim, né, o supercílio aberto, um traumatismo craniano, um tiro. Então já são situações assim, a psicológica, a moral, ela praticamente não chega.
Quando chega a notificação da mulher, já é que a situação agravou bastante. Gestante negligente com o feto, nós tivemos 9. O que é essa gestante negligente com o feto? Então, aquela genitora que iniciou o pré-natal tardio, né? Muitas vezes não porque não sabia da gravidez, mas por uma questão de negligência mesmo, de negação, né? Ou então aquela que usou substância psicoativa ao longo da gestação. Então, temos esses casos. Idoso em situação de negligência, nós temos 5 casos notificados. E os idosos, geralmente, são poucos casos que aparecem, porque a violência quase sempre está ali no meio da família. Então, o cuidador, né, acaba violentando ali de alguma forma. Só que é esse mesmo cuidador que vai levar no equipamento para ser atendido. Então, como que esse idoso vai ter oportunidade para denunciar, ainda é um desafio para o nosso município, porque o cuidador está ali junto a todo momento. Adulto em situação de lesão autoprovocada também é um dos territórios que mais apareceu no ano passado. Nós tivemos 29. Então, enquanto as crianças e adolescentes, a gente pensa em automutilação, exagero ali, né, tomou 20, 30 comprimidos, os adultos já vem mais a tentativa do enforcamento, né, tentativa ali de pular aquela rodovia que nós temos ali na região do Cachoeira, e também o uso de raticida tem aparecido bastante. Né? Pode abaixar. Aí, então, a gente traz a mesma tabela, só que desse ano. Se puder aumentar um pouquinho. Então, nós tivemos no ano todo, ano passado, 2 notificações de abandono intelectual. E esse ano ainda não terminamos e já temos 2. Então, provavelmente esse número ele vai aumentar. Crianças e adolescentes em acidente com automóvel, vocês lembram lá? A gente tinha 5. Agora nós já temos 7 e o ano não terminou. Então, cresceu, aumentou. Crianças ou adolescente em uso de substância psicoativa, a gente tinha 1, que eu já achava que era subnotificado. Também aumentou. A gente está com 2. Abuso sexual infantil, gente, é um número muito alarmante, né? Se não me engano, eram 12 ou 13 no ano passado. Agora a gente já tem 18. Então, já aumentou, o ano nem acabou. Pode ser que aquele número dobre e que, na realidade, ele já seja o dobro. A gente só não identificou essas situações ainda, né? Negligência, a gente tinha 24. A gente já tem 55, então já mais do que dobrou. Claro que a gente pode pensar também que o olhar protetivo está mais apurado, né? O time da defesa está bem atuante, e aí as notícias estão chegando e a gente está trabalhando nisso. Mas são indicadores que assustam, né? Criança ou adolescente em situação de violência física, 15. Crianças ou adolescentes em situação de lesão autoprovocada, 8, então um número que continua alto. Mulher em situação de violência doméstica, 32, né? Se não me engano, ali a gente tinha 18. Então, nossa, também, um número assim alarmante. Gestante negligente com feto, 4. Então, teve uma diminuição ali, se a gente pensar nos 9 do ano passado. Idoso em situação de negligência, 2. E adulto em situação de lesão autoprovocada, 18. Então, ainda são, né, ainda é um número significativo esses 18. Pessoal, depois a gente disponibiliza, né, essa contagem para vocês, mas volto a falar, são pessoas que estão sofrendo de violência, que a gente precisa pensar em estratégias de alcançá-las e alcançar também aqueles que ainda não estão aqui, né? Então, a gente escolheu 2 recortes para falar para vocês rapidamente, não vou acabar aqui com a temática, né, porque nem daria tempo, mas para a gente começar a pensar no assunto, começar a pensar em estratégias, em ações, eu trouxe aqui pequenas reflexões. Então, a violência doméstica, se puder passar lá para nós, acho que está com a Meire, né?
aos primeiros 5 minutos, 5 minutos e meio, Meire, eu trouxe um vídeo para vocês, depois, né, os times da defesa podem se reunir, assistir todos juntos ali, ele dura 16 minutos, de coisas que a gente tem que pensar antes de começar a elaborar algumas estratégias para atender essas mulheres vítimas de violência. Então, antes da gente querer chegar nelas, a gente tem que derrubar certos pensamentos, certos preconceitos aí que a gente ainda tem, tá? Enquanto nossa colega coloca o vídeo, só para a gente lembrar que nós podemos fazer denúncias anônimas no 181 e no 190 e no Disque 100, e podemos ligar para o... Bem, pessoal, trouxe, né, a temática do abuso. A gente tem, sim, muitos mitos em volta, né, como se esse agressor, esse abusador, ele fosse... tá aí, beleza. Ele fosse uma pessoa, um monstro, né, uma pessoa com um tipo físico específico e ranzinza, quando, na verdade, a gente vê que são pessoas próximas, que são pais, que são avós, né? Silvana quer falar? Pode falar. Silvana, levantou a mão. Ai, não, desculpe, eu que apertei por engano. Tranquilo. Vou aproveitar para ler que a Solange colocou ali, né? Violência contra a mulher é violência contra toda a família. Os filhos não esquecem e sofrem com os traumas. Concordo, né? Se tem uma situação ali de violência doméstica e contra a mulher, essas crianças, esses filhos, né? Eles estão sim também sendo expostos à violência, eles têm muito sofrimento psíquico em volta disso, né? Lembrando, né, Jaine, que não é só violência física, né? Tem a violência psicológica também, vários outros tipos de violência contra a mulher também. Não é só bater, tem violência, o xingamento também é uma violência. Isso, a violência patrimonial também. Então, muitas vezes aquela mulher, né, que tem ali um RG escondido para ela não poder acessar algum serviço, isso é uma violência patrimonial. Ou então pega ali o cartão, né, de algum benefício do Bolsa Família, isso também é uma violência. A Rosângela coloca ali, né, não podemos nos calar diante da violência. Pode ser contra criança, mulheres, idosos, animais, todos são indefesos diante de pessoas violentas. Obrigada, Rosângela, pela participação. Pessoal, então, a violência sexual, de um modo bem abrangente, né? O que é, enfim? É qualquer ação na qual uma pessoa que tem uma posição ali de poder, uma posição hierárquica, então, por exemplo, um pai, né, que tem uma hierarquia em relação ao seu filho, ou um avô, vai fazer o uso de força física, né, coerção, intimidação ou até mesmo influência psicológica, então ameaça, mas se você não fizer tal coisa, eu não vou te amar mais, porque existe também uma relação de afeto, né? Existe uma figura ali, às vezes o tio, é aquele tio que sempre brincou, é aquele tio onde eu reconheço que faz parte da minha família, né? Com o uso ou não de armas ou drogas que vai obrigar a uma pessoa, uma outra pessoa de qualquer sexo e idade a ter, presenciar ou participar de alguma maneira de interações sexuais, ou também a utilizar a sua sexualidade com fim de lucro, de vingança ou alguma outra intencionalidade. Pode abaixar um pouquinho, Lu, por favor.
Aí quando a gente pega, né, o assédio sexual, o assédio é aquela insistência, então a pessoa, né, chama sua atenção ali com uma pergunta, você se sente constrangido, ou faz uma proposta que, né, você não necessariamente ali, você deu abertura, ou você, né, não gostou. E outras formas de abordagem forçada, a gente vê muitas vezes, né, passa a mão ali, né, do nada, de natureza sexual. E temos o estupro, né, que ainda é uma situação que causa bastante dúvida. Então, a gente trouxe aqui bem o recorte mesmo do artigo, né, do Código Penal, artigo 213, né, que é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou a permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Então, gente, é só conjunção carnal? É só penetração? Né? Falando português, claro. Não. É usar ameaça, né? Usar uma força física, usar uma violência para outros atos libidinosos. A gente vê, na grande maioria das notificações que chegam e nos casos que passam por escuta, é aquele tio, que é avô, enfim, que faz a criança pegar na genitália, né? Que mostra ali, muitas vezes, passa no corpo da criança. E isso, quando é encaminhado, por exemplo, para uma perícia do IML, não necessariamente vai ser detectado alguma coisa. Muito provavelmente não, né? E é aí que a gente tem que cada vez mais fortalecer a voz dessas crianças, desses adolescentes, e dar crédito, assim, ao que está sendo dito, né? A grande maioria que a gente vê não tem ali necessariamente uma conjunção carnal, mas tem sim uma situação grave com atos libidinosos, né? E que causam tanto sofrimento quanto, tanto prejuízo para o desenvolvimento quanto. Pode abaixar um pouquinho. Então, pessoal, é um assunto espinhoso, né? Como eu disse, é apenas uma introdução para a gente refletir um pouquinho juntos aqui na temática. Não vamos sair experts em nada, né? Queria me colocar à disposição, colocar o e-mail do departamento, né? Caso tenha alguma dúvida ou queiram alguma contribuição. Falar também que é muito importante esse momento, ele é histórico para nós, né? Porque muitas vezes não é a Jaine que está lá na Secretaria de Educação ou um psicólogo que está trabalhando das 8 às 5 no CRAS que vai ver alguma situação, mas são vocês que estão no território, que vivenciam o território ali no dia a dia, que vão poder ser esse canal de denúncia, né? Esse canal ali de proteção realmente para as nossas crianças e adolescentes. Então, já parabenizo todos que estão aqui pela iniciativa, as gestoras pelo preenchimento da notificação e agradeço aí o tempinho de vocês, né, nessa terça-feira à noite. Lu? Por mais que está repetindo as suas falas, para mim sempre é uma novidade a cada vez que eu escuto você falando aí. Muito obrigada. Obrigada, Elisa, Meriane, nos bastidores. Essas coisas acontecem na internet, não se preocupe, faz parte do negócio, né? E, pessoal, eu compartilhei ali no chat um link, que é o Drive, que nós estamos colocando diversos materiais nesse Drive, para vocês terem acesso. Então, sugestões de vídeos, de documentário, de artigos, de textos, de livros, tudo que vocês possam aproveitar para vocês como suporte para pensar as ações nos territórios, né? Porque nós estamos, a partir de amanhã, já vai estar no site da prefeitura o link de cadastro, então a partir de amanhã já começa o cadastramento das ações dos times da defesa, vai estar até o dia 8 de outubro, aberto para vocês ir lá, cadastrar a ação que o time vai estar fazendo. Qualquer pessoa do time pode cadastrar uma ação, tá? Então, tá lá aberto já para vocês o link lá.
É importante agora que vocês olharem para esses indicadores, vocês viram qual é o contexto desse território, qual que é a realidade desse território, o que essas crianças estão passando nesse território, os adolescentes estão passando nesse território, as mulheres estão passando nesse território e os próprios adultos, gente. Esse número é muito alto de pessoas, né, tentando suicídio, né? O número é muito alto de abuso sexual, né? Então, temos sim que fazer alguma coisa, é poder público e sociedade civil. Agora, se articulando, né, juntos para poder pensar em promoção de direitos, né, prevenção, acho que prevenir é o melhor. Nossas avós sempre falavam isso, né, prevenir é melhor que remediar, então é isso que nós temos que fazer agora, tá? Então eu quero agradecer a todos vocês por estarem com a gente até agora, às 8h22, né, tendo um pouquinho de paciência, né, com nossos vídeos que entram e não entram, né? Então, muito obrigado mesmo por estarem aqui. É um momento muito importante de estarmos reunidos aqui para discutir esses indicadores que é o território no qual vocês estão atuando, ou que vocês moram, ou que vocês trabalham nesse lugar, né? Então, olhar para esse lugar é muito importante. E esperamos que a gente possa fazer um novo encontro, mas agora para celebrar a melhoria desses indicadores. Nós precisamos chegar a esse momento aí, né? Então, não nos cansamos porque essa causa é de todos nós. Tá? Então, tenham todos uma boa noite e bom descanso aí. A Fran levantou a mãozinha. A Fran, isso, Fran, que bom. Gente, falem, façam perguntas, tem dúvidas, perguntem. Estamos aqui para tentar esclarecer algumas coisas. Fran? Boa noite. Então, assim, Lu, eu queria contribuir só com uma questão. A minha luz está muito ruim, por isso está com a câmera fechada. Dizer assim, quando foi colocado ali o primeiro vídeo, a questão da violência, né? A violência, ela não tem classe social. Não é só numa questão de uma periferia, né? Está lá também na alta sociedade. E outra questão que eu vejo no nosso território, realmente é um território bem vulnerável, né, na questão de violência, e nós temos que ter um olhar bem minucioso, porque as pessoas, elas têm medo de falar. Então, assim, aí vem o nosso olhar, né? Como nós que estamos dentro da escola, a gente tem, assim, ainda mais uma aproximação. Muitas pessoas, muitas mães, muitas pessoas das famílias ainda vêm conversar com a gente, vendo em nós uma solução do caso. Mas existem muitos por trás, muitos que têm medo, né? E a gente entende o porquê do medo. Então, assim, que a gente realmente tenha esse olhar de proteção, esse olhar também de acolhimento, esse olhar significativo para as famílias, não só para as famílias nossas da escola, dos nossos educandos, mas as famílias do território, as famílias que estão ali ao redor da escola, né? Porque fazem parte também. Não é só a família dos nossos educandos, mas nós somos realmente uma grande família. A Paola Oliveira também levantou a mão. Então, na verdade, eu queria perguntar sobre esses times, né? Se seria interessante a gente, o nosso grupo, fazer um time, ou se a gente entraria em algum grupo já existente, né? Porque a gente tem pouco tempo aí de faculdade pela frente para poder fazer um projeto junto com vocês, então eu não sei se seria melhor. E nós somos meio caras pálidas também com relação à realidade do município. A gente conheceu a Escola Arco-Íris, assim, um pouco da realidade deles, a gente fez uma pesquisa lá no projeto, mas a gente não conhece a comunidade em si, né? E o nosso projeto a gente fez em cima de um trabalho para a comunidade. Nós temos 2 grupos, né, com a nossa supervisora. Um grupo ficou responsável pela escola e nós ficamos responsáveis pela comunidade. Então, a gente queria fazer um projeto bem legal com a comunidade, mas o tempo acabou se arrastando e a gente tem pouco tempo agora. E as gestoras que estão aqui, o pessoal dos times, que sugestões vocês nos dão? A escola Tílio Bini está lá, de portão aberto. Quiserem fazer parte do nosso time. Semei Reino Encantado também. Semei Criança Feliz também, que é do ladinho da Escola Arco-Íris, tá? Tipo, Semei Criança Feliz, é verdade, é no mesmo complexo, ó. Tem o Semei Criança Feliz, daí tem a Escola Especial Rosa Bini, e tem o Arco-Íris, que é um complexo, na verdade. Então, a gente tem bastante acesso à comunidade ali. Isso é ótimo. Jardim Roma também, já juntamos todos ali, né, Patrícia?
Sim. Ô, Lu, nós também temos as meninas da Faculdade Tuiuti, as psicólogas também, que fazem projeto lá na nossa escola. Nós estamos compartilhando com elas presencialmente, elas tiveram uma reunião conosco na escola, aí nós vamos colocar para elas também fazer parte do nosso time também. É isso mesmo. Pode falar. Nós da Rede de Proteção, eu, a Jaine, a Lu, a Meire, que trabalhamos na educação, eu e a Jaine na rede, ela como articuladora, se vocês tiverem alguma dúvida, precisar fazer alguma pesquisa, nós estamos à disposição também. Acho que eu penso... Pode falar, Guilherme. Não, agradeço, justamente essa solicitude. É uma dádiva para a gente, daí até com relação à Patrícia, se eu puder pegar um contato mais direto, mas se a gente tiver, de repente, alguma coisa mais articulada entre essas escolas mencionadas do Território 4, seria maravilhoso. Assim que acabar a reunião, eu já te mando um oi daí, tá, Guilherme? Que eu anotei seu número, eu te mando um oi. Que bom. Então, eu, assim, não sei qual que é o tempo que vocês têm, mas as inscrições das ações, elas começam amanhã, vão até o dia 8 de outubro, e a partir daí, a partir do dia 13 de outubro, já começam a ir para a rua, como a gente fala, já começam a ir acontecendo as coisas. Não sei se é o tempo que vocês têm para isso. Mas, se não for para ir colocar isso em prática, digamos, há tempo de vocês, de repente, darem conta aí da demanda de vocês da universidade, vocês podem dar esse suporte na construção desse projeto, desse planejamento que vai estar acontecendo. Hoje nós soltamos o primeiro vídeo já na página, já compartilhamos em vários grupos do WhatsApp já, primeiro vídeo já falando sobre o planejamento. Nós chamamos de ateliê de planejamento. O primeiro já saiu, amanhã sai o segundo, explicando já passo a passo, assim, para a construção de um planejamento mesmo, de um projeto de intervenção social que tem como foco a promoção dos direitos. Então, vocês podem estar dando esse suporte a todas as unidades aí. Eu sugiro a vocês que não de repente, não moram em Almirante, não estão totalmente dentro da nossa realidade, que vocês derem o suporte aos times que estão ali. Então, nós temos, eu não lembro quantas unidades nós temos ali, mas são mais de 10 times, provavelmente, acho que no território, e vocês podem dar o suporte. Eu acho assim, vocês entrarem em contato com as gestoras, a gente pode passar os contatos, e vocês perguntarem como que elas estão pensando nas ações, como que os times estão pensando nas suas ações, e de que forma vocês podem contribuir. Se colocar à disposição para estar contribuindo como suporte a esses times. Acho que quanto mais a gente conseguir parceiros, porque o próprio planejamento do Canvas, o projeto, ele já diz, buscar parceiros que já vêm dialogando sobre essa causa, parceiros que já têm essa causa também como meta, que já têm conhecimento, já tem produzido muitos materiais também. Esse é o momento de construir parceria. E a Gabriela está de mão levantada, e ainda bem, Gabriela, que eu esqueci que você tem uma informação muito importante para trazer para todos nós. Desculpa, Gabriela. Contigo. Oi, estão me escutando? Uhum. Duas coisas, Lu. Acho que, de repente, eles podiam entrar em contato lá com a secretaria e a gente passar o contato das gestoras, né? Que de repente eles não têm o contato de todo mundo, eles podem estar entrando em contato com elas e marcando, enfim, né? E se articulando. Isso seria bom também, eu tenho contato da Marcela só no momento. Então, vocês podiam estar entrando em contato lá com a secretaria, 3699-8736, Meire. Ou o geral, que é 3699-8700, aí as meninas transferem lá para a secretaria. O 8729 é mais fácil. Também. Então, e o recado que eu preciso dar para vocês também, é que, assim, o governo do estado, junto com a Universidade Estadual de Ponta Grossa, lançou um programa de Bolsa Qualificação, com os recursos da Lei Emergencial de Cultura Aldir Blanc. Vão ser ofertadas diversas áreas, diversas vagas para trabalhadores da área de cultura e de arte. Vai ser um curso totalmente online, dividido em 3 módulos de 40 horas cada um. No final de cada módulo, o cursista, encerrando o módulo, ele recebe R$1.000. E no final dos 3 módulos, totaliza R$3.000.
Então, quem tiver interesse, quem conhecer alguém que faz parte dessa área de cultura, músico, dança, artesanato, gastronomia local, e conhecer alguém e puder divulgar essa bolsa, é bem interessante. Tamandaré tem disponível 128 vagas. Então, quanto mais pessoas puderem se inscrever, é bem bacana. E o link para inscrição está no site da prefeitura. Tem uma logo, que bem na primeira página da prefeitura, da Bolsa Qualificação, é só clicar ali e já entra no link de inscrição, tá bom? E as inscrições vão até dia 30 de setembro, então tem que ser bem rapidinho. Obrigada, gente. Eu acho que é uma informação importante que precisa chegar em todas as pessoas, principalmente os trabalhadores da cultura. Vocês sabem que muita gente sofreu com a pandemia. E quem trabalha com a cultura, os trabalhadores da cultura, foram os que mais sofreram. Nem todos conseguiram voltar ainda à sua atuação, né, às suas atividades ainda. Então, essa é uma forma de apoio e de ajudar esses trabalhadores, né? Então, assim, eles estão necessitando dessa ajuda. Então, façam chegar essa informação nas pessoas, compartilhem nos grupos do WhatsApp das comunidades, da família, no Facebook de vocês, mas façam chegar nas pessoas. É até dia 30 só que está aberta as inscrições. Agora, boa noite. Boa noite, pessoal. Bom descanso. Boa noite, obrigada Valeu, a hein? todos pela